Olá, olá, senhores. Mais um vídeo sobre as cartas de Cristo, continuação da sexta carta, e é a sequência número 54, ok? Então, como eu sempre digo, vamos relaxar. Vamos relaxar, relaxando para ter melhor aproveitamento, né? Acho que hoje eu tenho que usar óculos. Tem dia que eu preciso, tem dia que eu não preciso, não sei. Então vamos relaxar, relaxando. Visualizando Jesus em pura energia. Vamos pedir a Jesus Cristo e aos seres que nos protegem, que nos ajudem a entender, assimilar a entender e ter a oportunidade de ir adiante e praticar essas cartas no dia a dia e entender o que realmente somos e entender que todas essas células, todas as partículas que estão dentro de nós, porque nós somos feitos de várias partículas. Nós temos a partícula do Criador, a principal, que é o espírito dele, mas há um conjunto, né, de partículas em átomos e moléculas, células, etc. Espero que isso tenha sido bem entendido, que ao visualizarmos uma formiga que está em matéria, podemos imaginar aquele ser todo cheio de partículas, né? Nas anteninhas, nas perninhas, ali. O animal, mesma coisa. Em cada pelo diferente no corpo do animal, há um tipo de energia diferente. Se a gata tem 3 cores, a energia marrom que ela tem é uma determinada vibração do que aquela outra cor, assim, parecida com a casquinha do pão, né? E a outra branca, quer dizer, ela tem 3 tipos, no pelo, só no pelo tem 3 tipos de energia, de vibração. E cada órgão, ela tem uma vibração. A orelha tem um órgão lá dentro, o intestino, ovário, fígado, pâncreas, etc. E assim somos nós também. E quando a gente está vibrando numa energia tranquila, suave, mas eletricamente, magneticamente, eletromagneticamente girando rápido, tudo vai bem em nosso corpo, em nosso corpo sutil e em nosso corpo físico. Já repararam isso? Quando você está tranquilo? Neste momento estou tranquila. Já resolvi os problemas, tinha que resolver, porque a gente sempre fica numa, né? Tem que resolver alguma coisa, apesar de ter tido um tiroteio aqui em algum morro, e a gente fica preocupada, né? E vir uma bala atravessar a parede. Embora esteja muito longe, mas muito longe, mas eles usam um tipo de arma que alcança uma distância enorme, né? Então,
usam armas assim, desse jeito. Parece que estamos em guerra, né? E é isso. Imagine a energia desses seres primatas usando essas armas. Vem aquele. Parece até. Algumas até dá a impressão que são fogos, né? Mas são armas. Imagine como a energia deles deve ser. E principalmente naquele momento em que eles estão atirando. As energias, ó, se cruzam, fica tudo assim, tumultuado. E aí vai abaixando. Vai abaixando. O eletromagnetismo vai abaixando. Vai se tornando mais primitivo. Vai se tornando, vamos dizer, uma besta, né? E aí, quando morre, muitos, antes de ir lá para o lugar onde tem que ir, se autotransformam em bestas. Tem gente que é levado para o umbral e vê, né? Seres assim. Esse pessoal que pratica feminicídio, então, ele não é considerado assim, que se diz, um animal que é bruto, né? Porque os animais depende, tem animais tão bonzinhos, né? E tem outros que são mais brutos, mas eles não são considerados na espiritualidade como animais, quem pratica feminicídio, considerados como uma besta. Então devem virar uma besta. Coisa horrível. Porque o cara que faz isso, ou raramente a mulher faz, mas também faz, às vezes, né? Mata o ex-companheiro também. Ou o marido, também tem, né? Ela vai descendo energeticamente e pode não ser assim, vamos dizer, de imediato, né? Mas vai se autotransformando naquilo que ela fez. Além de se autotransformar numa coisa horrorosa, ainda vai lá para aquele inferno e vai sentir a mesma coisa que ele fez ou ela fez. É um crime que na espiritualidade é considerado, vamos dizer, como falam aqui, hediondo, por ser, quando é o feminicídio, porque ela é uma mulher que coloca seres no mundo, sem a mulher o homem não nasceria, nem a mulher nasceria, vamos dizer assim, ninguém nasceria, é a parte feminina do Criador, que se dividiu, né? Então, é como ele também estivesse matando o Criador, porque a gente vem da mesma fonte, estamos todos ligados, é egoísta, o ego elevado para o mal, prepotente, porque quer ser o rei, ninguém pode fazer nada com a ideia contrária dele. Então a mulher é escrava, escravização, tem que ser escrava, tem que ficar ali, mesmo que ele beba e dê surra nela, mas ela tem que ficar ali, que é para ele ter o saco de pancada. Ou ele é drogado e tem que ficar ali fazendo o que não deve na mulher e exigindo dinheiro da mulher. Quando ela tem dinheiro,
exigindo para que ele vá comprar droga. Toda pessoa que usa drogas, seja lá que droga for, maconha, cocaína, crack, heroína, qualquer porcaria dessas, são pessoas que têm problemas mentais. Porque o normal é querer viver. Pessoas sabem que aquilo está lhe fazendo mal e continuam. O pensamento é que comanda. Isso é papo furado, porque eu sou viciado, não consigo, porque o pensamento está desejando mais, porque se ele trocar esse pensamento e disser para ele mesmo, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não gosto disso, o pensamento é que comanda. Então, não conseguem fazer essas coisas, são pessoas realmente que deveriam estar num hospital psiquiátrico para fazer tratamento, nem é psicólogo não, é psiquiatria mesmo. Todos, esse monte de pessoas em todos os países que usam isso são anormais. Você usa, você que está assistindo isso? Você é um anormal. Tem uma pessoa lá no outro país que uma vez disse que todo final de ano que ia usar lá com grupo. Para que isso? Bom, ainda bem que só usam uma vez por semana, uma vez por ano, né? Mas para que isso? Tirando energia do teu corpo, abaixando a tua frequência. Quer dizer, pessoas que não... O negócio aqui não tá parafuso, ou tá preso demais ou tá solto demais, né? É loucura mesmo. Bom, psiquiatra não diz direto, nem psicólogo para esses drogados, mas a realidade é essa. Eu gosto da verdade, eu gosto de dizer a verdade, eu dou a quem doer. Uma vez uma pessoa disse para mim que eu acho que eu vou falar para... Não faz isso, porque, poxa, pode magoar a pessoa. A verdade é para ser dita. É para ser dita. Então, principalmente agora que nós estamos numa fase, das novas informações espirituais, que algumas verdades podem chocar as pessoas, mas não é melhor saber a verdade? Fica chocado naquele momento. Poxa, não. No dia seguinte, acordou de manhã, pronto, está vivo, vamos viver. Hoje é outro dia. É assim. É como as pessoas que ficam anos e anos curtindo a morte de quem gostava, seja parente, filho, filha, marido, esposa, artista, fica curtindo, lembrando sempre a morte de fulano, a morte de Beltrano, é como a Segunda Guerra, a morte de não sei quantos. Cada vez que você mostra essas coisas e fala essas coisas, tá criando, Então, pessoas fracas de espírito, Aí não é dizer que são loucas, mas fracas de espírito. Já sabe que a morte existe. Tem um período que você sente muito, mas depois vai tocando a vida para frente. De vez em quando, ou num dia que a pessoa fazia aniversário, no final de ano na reunião, sempre vem uma lembrança. É normal, mas está sempre com aquilo. E tem gente que, quando encontra um amigo ou uma amiga, fala sempre aquilo. Como é que o senhor está? Depois que meu marido morreu, eu... Não. Depois que minha esposa morreu tudo para mim. Depois que meu filho morreu... Gente, vocês estão criando uma energia tão negativa dentro de vocês que vocês poderiam ir para um lugar melhor, que são boas pessoas, e acabam indo para o umbral, Depois vão dizer assim, mas que lugar é esse?
Eu vim parar por quê? Eu não fazia mal a ninguém. Mas vai. Mas vocês vão. Infelizmente, bom, se continuar assim. Então, vamos despertar. Vamos tomar água yogi para dar mais energia. Aquela aguinha que a gente bota de um copo para o outro. Bota para cá, bota para lá 10 vezes, 20 vezes, depois toma os golinhos, que te dá uma energia, te proporciona as moléculas da água, vai te dar muita energia. Vai te ajudar muito. Porque isso aí é depressão, né? Uma depressão leve, mas é depressão. Bom, então chega de papo furado. Papo furado, maneira de falar, porque esse papo para ensinar também vocês, para chamar a atenção. E vamos ao que o vídeo se propõe, que é as cartas do Cristo, continuação da carta 6. Então, Cristo falando. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é. É a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Bom, ele fala, o seu começo e de onde você veio. O começo foi uma partícula. De onde veio essa partícula? Da fonte. Como ele fala, a consciência universal. Do Criador, do Deus. Mesma coisa. São nomes diferentes, quer dizer a mesma coisa. Então, caramba, quando passa a unha no quadro, caramba. Deixa eu pegar um giz maior. Tá aqui, né? A fonte. Partícula. 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 Os seres que ele cria, que são as divindades, os tronos de Deus, os orixás, trabalhando com elas. Trabalhando. Aqui na Terra são 7. Bom, aqui na Terra são 7, então trabalhando. Então, ele diz... que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você veio do Criador, do Deus. Você também deve compreender que sempre que pronuncia uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível. Eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente. Porém, você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos, cavernas, neve que a cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras.
Ele está dando um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Verdade, né? Que ele está falando. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores, dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu o ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso, a consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. Vou repetir. A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal. Vamos lá. Que foram liberados para converter-se na atividade, na substância da criação no momento do Big Bang. Bom, então eu vou tentar aqui. Acho que dá para ver, né? Um pouco escuro, mas...
Então vamos lá. Consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar. Então, o que eu entendo é o Criador, né? Então, não está aparecendo. Então, este seria a consciência universal, que é onde ninguém pode entrar, né, ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio de energia autônoma. Energia autônoma, ele próprio tem a sua energia, ele é autônomo, ele doa isso, ele tem equilíbrio. E a consciência divina é a reunião dos impulsos. Ele projeta esses impulsos, né? Ele projeta os impulsos que são originais da consciência universal. Então, a diferença é essa. Consciência, universal, onde está, isso aqui está tudo reunido lá dentro, está tudo lá dentro, ele tem a sua própria energia e então, ele joga para fora quando ele quer para fazer a criação, certo? Então, a consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal, os quais foram liberados para converter-se na atividade, na substância da criação no momento do Big Bang. Porque ele fala muito no Big Bang, porque quando um planeta é criado, as partículas, elas se chocam uma na outra, tá? Aí vamos ver, o Criador resolveu fazer um outro planeta, né? Aí vai começar a projetar. Essas partículas, aí vai formar aquele caos, né? A caos energético no espaço. Aí, se visse assim de longe, ia aparecer ali um vulcão ali, né? Aí uma partícula, quando ela toca noutra, ela faz uma explosão mesmo. Faz um fogo, né? Uma explosão, aí ela sobe. E aí, como eu expliquei na ciência espiritual, quando ela vem, ela já vem mais fria e vai formando o futuro solo de um planeta. Bom, assim foi a formação da Terra. Agora, se a formação dos outros planetas é assim, nem desconfie. Não digam, é a mesma coisa. Não, porque um planeta pode ter, esse planeta tem 7 tronos para fazer o trabalho do Criador, outro pode ser 3, outro pode ter 10 tronos, né? A gente não sabe, porque cada ser de cada planeta tem uma fisionomia diferente, tem um corpo diferente. Tem planetas que
as fisionomias são, vamos dizer, não iguaizinhas, mas muito semelhantes a certos animais aqui, como os gatos, os leões, os ursos, aqueles que têm chifre feito touro, aquele que tem uma tromba feito um elefante, os orelhudos, né? Extraterrestres orelhudos. Bom, etc, né? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Pim, aí. Ó. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram num estado de mútua retenção. Foram retensos. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente se manifestando como energias ou em conjunto retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Consciência universal. Personificação dos impulsos universais. Impulso 1, da vontade de criar, em mútua retenção, com propósito de experienciar a si mesmo. Então, a vontade de criar em mútua retenção. Então, ela segurou aquela vontade, né? Segurou na criação, tá? Então, a gente vai ter sempre vontade disso, vontade de comer isso, vontade de olhar o céu, olhar as estrelas, vontade de olhar o mar, vontade de casar, vontade de não casar, vontade de ter um animalzinho, vontade de brigar, também. Outro impulso de inteligência, em mútua retenção com amor, impulso da impulso de vontade inteligente em equilíbrio com propósitos amorosos. Caramba, vamos lá entender essa frase aqui. Inteligência em mútua retenção com amor, impulso da... esquisito aqui. Impulso de vontade inteligente em equilíbrio com propósitos amorosos. Tendo dado esta descrição da consciência universal, com propósitos amorosos, sim, tudo que ele cria com amor. Por que ele cria com amor? Quando se formou o planeta Terra, havia só uma superfície única e o mar ao redor, né? Então não havia separação, embora povos ficassem separados porque um lugar era muito longe do outro, né? Mas com o tempo foi acontecendo coisas como tremores, vulcões, mar avançando, enfim, foi modificando, né? Puxa, me fugiu o que eu ia... Então, a
criação, ela demorou bilhões de anos. Então, ele primeiro preparou a superfície do planeta. Lógico que seria um planeta primitivo, que ainda é. Um planeta não, uma dimensão primitiva, porque as outras dimensões são mais evoluídas da Terra, a qual iria abrigar seres primitivos, né? Bom, então, quando ele faz uma criação, ele pensa no que aquela criação, vamos falar, é no ser humano, né? Vai precisar. Mas como nós já fomos animais antes e fomos evoluindo, o que é que ele fez? Ele então começou a fazer alguma coisa para que surgissem rios. Talvez através de tremores de terra para modificar, ou as larvas vindo para fazer lugares mais altos e lugares mais baixos, lugares mais altos, para que, quando chovesse, abrigasse a água da chuva. Primeiro veio o mar, lógico. O mar pôs as nuvens e, finalmente, a água. Então, antes de sermos animais, fomos plantas, árvores. E ele faz tudo por amor. Então, como ele ia alimentar essa vegetação? Com a água. Então, teve que fazer a chuva, chover. Depois, os animais também que precisavam de água. E alguns animais, então, a gente não sabe lá por quê, que foram feitos animais ferozes e pacíficos. Foi dito aí num canal de espiritualidade que tem que ter, porque aqui as pessoas ainda são muito ruins, então tem que ter também esses animais, conforme a energia das pessoas. Então o Criador coloca animais também, né, ferozes. Não sei, foi dito isso, mais ou menos, nas minhas palavras que eu estou falando, mas dito umas palavras mais buriladas, né? Bom, então tinha que ter água para as plantas se alimentar, não só da terra, mas a primeira vegetação que começou é aquele limozinho aqui que dá nas pedras, porque as pedras estão úmidas, ficam úmidas por causa da chuva e começa, e dali vai surgindo outras plantas. Isso no início, né? No início. Eu tenho um pedacinho ali de quintal em que, como a gente não... É nos fundos, assim, é um pedacinho. Nem ninguém pisa, só o gato que vai lá e tal. Aí, com os anos, você vê, demorou anos e anos para formar essa coisinha, esse verdinho, parece bolor. Tá lá, cheio de verdinho, fica bonito, bonito. Porque ninguém pisa, ninguém vai lá. Não é que chove e vai logo assim, não, demora. Com o decorrer da água vai se formando elementos ali que faz aparecer isso. São os mistérios, né? Mistérios da criação. Então, ele colocou algumas plantas, alguns frutos, arbustos, para certos animais se alimentarem. Como as árvores também muito altas. Então, ele deu a capacidade para alguns animais subir para se alimentar, porque ele tem que se alimentar daquele tipo de alimento. Outros bichinhos não. Não precisa só de um outro. Os gatos e cães precisam comer capim, sabiam? Dê o capim para eles, ou então, quando a gente planta o trigo, né, parece um capinzinho, dê para eles porque ajuda a tirar o pelo do estômago. E em outras coisas, eles precisam disso. Meus gatos, quando não tinha, eu não sabia, meus primeiros gatos sofreram, porque eu também
não sabia disso, eu vi eles vomitar. Agora esses que eu dou, planto num vaso, aquele negócio, não vejo mais vômito nenhum de gato. E, se possível, deem água filtrada, com menos cloro, né? Também o cloro faz eles vomitar. Bom, então, fomos evoluindo até sermos elementares e depois já o ser humano, né? O ser humano já precisa de comer outras coisas, porque ele é muito completo e muito complexo na sua estrutura física. É muito complicado. Você começa a ler coisas sobre a medicina, você fica bobo. Uma coisa depende da outra, um hormônio depende do outro, o outro depende disso, o outro depende daquilo, e a vitamina A depende da outra vitamina para fazer efeito, e aquele órgão depende que o outro também funcione bem, porque senão ele vai começar a não funcionar bem, etc, 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 etc. Então, o Criador já criou os mesmos que criaram, as mesmas divindades, os mesmos tronos que ajudou a construir as coisas, construíram também as ervas, as plantas, cereais, vegetais. Então, na Umbanda a gente escuta dizer assim, a Arruda e a Guiné pertence à falange dos pretos velhos. Porque um daqueles 7, essa falange pertence ou a um daquelas 7 divindades orixás, né, ou tronos, ou se eles trabalham em conjunto, mas têm a sua individualidade. Então fizeram certas coisas para suprir a necessidade do ser humano. Então a gente vê pessoas que olham para uma determinada coisa, não suportam. Eu não gosto dessa fruta, eu não suporto. A outra vem, eu adoro. Então, quando vocês virem alguém que não quer comer certas coisas, não insistam, porque depende do nosso código, porque todos nós temos um código quando somos feitos. E esse código, ele tem a ver com o nosso trono principal, que com outros nos formou, nos criou através da ordem da coisa universal, do Deus, né? Do Deus, Criador. Tá? Então, não insistam. Muita gente também, não quero beber, não quero ir. A pessoa fica insistindo. Come que faz bem, come que faz bem. Tem crianças que não suportam certas coisas, os pais querem obrigar ela a comer. Gente, tenham discernimento, tentem entender as coisas de Deus. Então, Deus faz as coisas porque sabe o que é que nós vamos precisar. E isso continua depois que a gente é um ser humano. Aí uma pessoa que deseja ser milionária, muito dinheiro, quer ir lá para Dubai, quer ir para aqueles restaurantes lá naquele país asiático que você é no subsolo e ao redor é todos aqueles aquários, né? É que eu tenho um canal da internet que eu vejo essas coisas. Eu não iria não, se eu fosse milionário não, eu ia ter medo de que aquilo podia estourar, meu Deus. Aí querem ir
Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro também. E certos divertimentos, que tem que ter muito dinheiro também para. Aquela pessoa, e ela fica ali, eu queria tanto, eu faço tudo para melhorar na vida, mas eu não consigo. Aí ela fica de olho vendo aquelas coisas, vendo, eu queria estar lá, eu queria ter dinheiro. Ela não tem dinheiro, porque o Criador e os que a fizeram sabem que esta pessoa, homem ou mulher, só precisam ter aquilo que tem, certo? E os motivos podem ser vários motivos. Pode ser para a pessoa aprender a lidar com isso, pode ser karma. Ela tirou dinheiro de alguém, ou não ajudou alguém que poderia ter ajudado e vai passar esse karma. Pode ser também que ela goste e não lembra, que ela pediu para vir assim e não lembra, aí fica lá lamentando. Então, o Deus dá a cada um o necessário. Já aconteceu algum de vocês, você querer uma coisa, mas você não ter dinheiro para comprar e de repente você encontra uma coisa usada, abandonada na rua, ou você acha? Já me aconteceu diversas vezes. Inclusive eu tenho um cristão imenso assim, que naquela época eu podia, né? Que peso, foi horrível trazer aquele peso enorme. Eu digo, eu queria ter um cristal grande. Eu sempre quis ouvir uma concha. Você pega aquelas conchas grandes e escuta o barulho do mar. É impressionante isso. Aí um dia, tô lá com a minha banquinha vendo as minhas coisas, então passa um desses caras, foi num outro bairro que eu morava, que pega as coisas que as pessoas jogam no lixo, e tinha uma concha dessas. E eu quis comprar, ele me deu. E não era, eu peguei, ele pensou que era para vender, né? Não. Eu trouxe para casa, a primeira coisa que eu fiz foi lavei, porque estava suja, né? Aí coloquei, escutando o mar ali. Isso foi uma das coisas. Livro, baratinho, para comprar que eu queria, de esoterismo daquela, como é que é o nome dela? Meu Deus. Esoterismo com S, que é o ocultismo, né? Só que estava em espanhol, mas eu entendo espanhol, com exceção de algumas palavras, mas deu para entender alguma coisa. Foi ali que eu vi que sobre a segunda morte, falava sobre a segunda morte. Mas só que eu não entendi na ocasião, porque a segunda morte é virar espírito ovoide, né? Então, senhores, não se queixem da vida atual que vocês têm. Nasceu para trabalhar no campo, trabalhe. E trabalhe alegre. Nasceu para ser lixeiro, trabalhe alegre. Nasceu só para ser dona de casa, queria ser aquela modelo que está desfilando. Continue sendo dona de casa e agradeça a Deus, porque a dona de casa está muito bem protegida dentro de casa. Enjoa, né? Procura, fala com o seu marido e para que saia um pouco também, né? Obrigação dele também, pô. A pessoa fica meses e meses em casa, de vez em quando é bom dar uma saidinha, né? As donas de casa nem pensam isso, mas vocês estão protegidas dentro de casa. A vida aí fora é muito ruim. Agradeçam.
Pessoas desempregadas, que não conseguem emprego. Pode ser karma e pode ser por incompetência e pode ser pela idade, porque aqui é um país em que levam em consideração as idades da pessoa que já está com uma certa idade e não aceitam. Eu, por exemplo, com 30 e tantos anos, 37, 38, fui procurar para trabalhar na profissão que eu me formei, não consegui. Eu desisti até de uma entrevista quando eu vi que eu tinha chegado primeiro e uma que chegou muito, mas muito depois, chamaram para ela entrar imediatamente. Eu disse, ué, então já está visto, né? Quer dizer que já estava combinado que aquela ia lá e ia... Então, as outras ficaram e vim embora. Aí voltei para trabalhar na rua, lá na banquinha. Aí exigem experiência, a pessoa que se formou não tem experiência, então tem esses problemas, né? Todos esses problemas. Então, falta de emprego pode ser por muitos e muitos outros motivos, né? Mas muita gente não tem competência mesmo, né? Então, ficam reclamando, porque hoje há muita exigência, né? Muita exigência mesmo, né? Para se conseguir um emprego. E agora tem que saber informática, né? Senão não vai lá, né? Senão não consegue. Bom, então repetindo, Deus dá a cada um o que é preciso. Pensem nisso. Procurem entender. Quem não entendeu, procure entender. Bom, continuando aqui. Tendo dado esta descrição da consciência universal, que eu li, né, que eu já li, né, em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal, sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Bom, gente, nos demais universos também existe som. Os planetas emitem som. Há um vídeo até aí mostrando os sons dos vários planetas. Há cantos celestes. Eu devo ter já falado o que eu vou falar agora, num outro vídeo. Eu vou falar, mas eu vou anotar ali da carta, porque eu vou contar o que se passou comigo quando ainda era criança ou adolescente. Deixa eu pensar.
Devia ter uns 16 anos, mais ou menos, por aí. Sabe que naquela época uma pessoa de 16 anos ainda era um pouco criança. Agora é que as pessoas estão mais adultas, né? Existe um coro celeste. Eu tinha mais ou menos essa idade e a pessoa que me criou, que era minha tia por afinidade, vamos dizer, ela era boa por um lado, mas me maltratava por outro, por palavras, por humilhações. E eu, desde criança, já estava ficando cheia, desesperada, eu já não aguentava mais aquela voz o dia todo, blá, 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 blá. E nessa época ela tinha dito para minha irmã mais velha vir passar uns dias para ver se dava certo de novo. Eu era mais nova, porque eu estou vendo a idade dela. Não, eu tinha menos de 16 anos, muito menos. 15, 14, 15, Bom, então, na área que tem tanque, né? Máquina de lavar, tinha um banheirinho muito pequeno, que só tinha um vaso sanitário e chuveiro direto, assim, não tinha boxe nem nada. Era o que diziam que era o banheiro de empregada. Quer dizer que empregada não tem direito a ter um boxe, né? Quer dizer, o chuveiro era direto. Aí molhava tudo, molhava vaso sanitário, molhava tudo. Ela estava me xingando, e foi sentar lá na sala do lado da minha irmã. Eu já não estava aguentando mais isso. Eu entrei no banheiro, e o banheiro tinha uma porta antiga. Dá para ver? Não dá para ver. Eu apaguei a luz de cima, gente, porque a luz estava dando uma imagem horrível, por isso que eu fiz isso. Que quando eu faço esses vídeos, quando tem claridade aí dá para ver o quadro, né? Mas... Então... Isso não é uma janela não, é uma porta. Vou fazer mais comprido. Isso mesmo. Bom, então era uma porta com persiana aqui embaixo, que era para entrar o ar, porque não tinha janela. E aqui vidro. Eu lembro que era 4, aqui madeira e aqui vidro. Muito bem, eu entrei, fechei a porta, encostei a minha cabeça no azulejo e comecei a fazer assim, com a minha cabeça desesperada. Aí eu comecei a ouvir um som, um coro. Mas é uma coisa que eu não... O jeito, as vozes, era como se fossem várias vozes, nunca escutei nada igual a nenhum coro que eu já escutei aqui, né? Nesta terceira dimensão. Completamente diferente, era uma coisa impressionante. Eu aí até olhei pelo vidro, porque naquela época não tinha prédio nenhum aqui, sabe? Então a gente tinha uma visão de um pedação de um céu e era de noite. E ali
naquela posição ficava as Três Marias, que é a constelação de Órion. Mas naquele dia tinha umas nuvens e eu vi a seguinte imagem. E o coro, né? Mais ou menos isso. Aqui, eu não lembro se era do lado esquerdo ou do lado direito. Não, mas eu acho que era, era assim. Estou lembrando agora. Dedo. E aqui. Assim. Aqui como se fosse um globo do planeta. E aqui estava assim. Fazia assim. Aqui nessa mão e aqui assim. Se a mão estava mais em cima, isso eu já também não lembro, né? Eu sei que era assim. E isso tudo era como se fosse uma matéria feita de nuvem, mas sobre as nuvens, mas muito iluminado. E aquele coro, sabe? Aquele coro cantando. Eu, por impulso, eu quis abrir a porta e chamar as duas para ver o que estava ali. Mas, de repente, ou eu mesma me freiei ou me frearam. Eu não fui. E veio assim, mas enquanto eu vou lá e vem, pode desaparecer, e aí vão dizer que eu sou maluca. Então, eu desisti também. E guardei para sempre. Isso para mim, nunca falei para ninguém. Até que parece que no meu primeiro canal eu contei esse relato, né? E acho que já contei isso aí também. Então estou contando isso porque existe, viu? Existe som aí no espaço. Estrelas, próprio sol, tudo emite. A criação também tem a ver com som. Então, vocês acham que quando uma partícula bate uma na outra e faz o pique, né? Explode, né? Não faz som? Faz. Até o próprio fósforo, quando a gente acende na caixa de fósforo, ele faz um sonzinho, um som. Existe um planeta, vamos dizer, isso foi dito aqui numa palestra aqui em casa, que eu tinha convidado, sobre extraterrestres, né? Então existe um planeta que as pessoas se alimentam de som, música, de som. Então a alimentação, ela também não é igual em todos os planetas. Tem um planeta que se alimenta de som. Nós aqui nos alimentamos, né, comida, vegetais, e erroneamente de animais, erroneamente, que os animais não foram feitos para isso. Aí vem o outro, mas um animal come outro animal. Sim, porque aquele animal ainda é muito primitivo, é um animal selvagem mesmo, primitivo, então ele pega os outros. Em compensação, tem os outros pacíficos que se alimentam de capim, de erva, outras ervas, outros de frutos, são mais pacíficos e mais evoluídos. É isso, senhores. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu parei de ler a carta porque eu achei que eu tinha que parar naquele ponto, tá? E aproveitei, né? Falei isso. Então, a criação do universo, ou dos universos, é muito complicado. Muito complicado. E existem seres em tudo que é lugar. Não vou falar no subsolo da Terra, mas não tem nada a ver com os seres intraterrenos, onde tem bases
bases extraterrestres também, junto com pessoal daqui, militares, tal, que tem. Não estou falando nada disso, eu estou falando que existem seres, vamos dizer, dentro da Terra mesmo, da Terra que a gente planta, né, as coisas, mais a fundo, mais a fundo. Aí você encontra seres que são quase da cor da Terra, de uma outra matéria, nas pedras. Já falaram aí nas novas informações que tem seres feito pedras mesmo ali, feito pedras. Então, a criação, ela é muito vasta e às vezes incompreensível, e tudo é habitado. Tudo é habitado. Aqui na Terra, nesta dimensão, tem vários tipos de criações que a gente não vê. Saindo do planeta, também tem, vamos dizer, lugares ou outros planetas que a gente também não vê e são habitados. E no espaço entre uma estrela e outra, entre um planeta e outra, e uma galáxia e outra, há também vidas. Eu gosto muito de chamar vidas, em vez de dizer ser humanos. O senhor que dava a palestra aqui, que eu convidei, ele até, como é que ele sabia que eu gostava de, mas ele disse, a senhora gosta de, como a senhora gosta, vidas. Engraçado, eu gosto sim de chamar vidas, porque é uma vida. Uma barata é uma vida, uma formiga é uma vida, um vírus é uma vida, uma bactéria é uma vida, uma estrela é uma vida. O planeta Terra é uma vida, ele tem consciência. Se ele fosse detonado agora, explodido, o espírito da Terra sobreviveria. O Sol, se desmanchasse o Sol, ele é um ser vivo também. E dentro desse ser vivo existem vidas, tudo tem vida. Vocês já imaginaram? Eu estou aqui, né? Estou aqui no quarto da frente, aqui no cômodo da frente, fazendo o meu trabalho. Vocês estão assistindo. Vocês já imaginaram que neste espaço todo aqui tem outras vidas e a gente não vê? São os mistérios da criação. Já viram esses vídeos que você está lá na rua ou no lugar e de repente sai do nada uma pessoa, aí começam a dizer, é o viajante, né? Viajante do espaço. É logo ali. É uma dimensão interpenetrada noutra. Saiu dali, do tempo dele, ou do não tempo, não sei, para vir para cá, porque dimensões, essa é a terceira. Da quarta dimensão em diante é o não tempo. Não tem tempo, não existe o tempo, não existe hora, não se conta o tempo. Mas há uma contagem para que a gente possa entender quando eles fazem comparação do tempo, por exemplo, dentro de uma nave, né, de um planeta, com aqui, a terceira dimensão, para a gente entender. Mas a realidade é que não existe tempo nas dimensões superiores. E às vezes eu fico pensando, como pode viver assim num lugar em que não tem o tempo? Não tem? Será que o pessoal dorme? Será que não dorme? São consciências, e consciências estão sempre acordadas, não dormem. É igual o Criador não dorme.
porque ele é o mantenedor de tudo. Tudo está ligado por fios finíssimos de luz, tudo, desde a primeira criação dele. Desde o dia que ele resolveu se individualizar, né, em feminino, masculino. Tudo está ligado a ele. Ele não pode dormir. Ele é o mantenedor de tudo, de todos os universos, porque está tudo ligado no universo, está tudo ligado a uma teia de aranha, fio para lá, fio para cá, para vertical, na horizontal, obliquamente, na outra obliquamente, e até acaba formando formas geométricas, né, sagradas. Então é isso. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Para dizer o mês? Veio para dizer o mês? Ok. Hoje é dia 20 de agosto, terça-feira do ano de 2024. É só. Tchau. Um abraço a todos.